Eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, eu quero voltar a um tema que eu tratei há poucas semanas. Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Eu quero ler o versículo 10. Atos 22, versículo 10. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Senhor, abençoa a porção da tua santa palavra. E a todos nós que aqui estamos, humildemente pedimos-te perdão pelas nossas faltas, ajuda-nos a prosseguir, dá-nos forças, capacita-nos, unge as nossas vidas, limpa-nos, lava-nos no sangue do Cordeiro. Precisamos ser instrumentos em tuas mãos. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, dando as condições para que nós possamos dedicar este lugar a ti. Abençoa todos quantos têm dado uma parcela, a sua contribuição para estes dias, para este momento. E nós te agradecemos desde já o que o Senhor vai fazer e o que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Fala conosco nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito daquele texto do profeta Isaías, quando Deus quer evangelizar o povo e ele chama Isaías. Isaías entra no templo e ele tem uma visão da majestade de Deus. Ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as suas vestes cobriam o templo. Olha que visão majestosa. E os anjos, os serafins voavam, estavam por cima dele. O templo encheu-se de fumaça, manifestação da presença, da glória do Senhor, a Shekinah do Senhor. E os anjos eram anjos diferentes, eles possuíam 6 asas, né? Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés e com 2 asas eles voavam. E Isaías teve essa visão da majestade de Deus. Os seres angelicais na presença de Deus não ousavam sequer olhar para ele. Os seres angelicais na presença de Deus cobriam os pés numa atitude de reverência. E os seres angelicais na presença de Deus estavam ali para fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Estavam à disposição, eram ministros do Senhor. E Isaías tem essa visão, e ele ouve uma voz, e essa visão foi no templo, e a voz veio: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Veja bem que o termo está no plural, é a Trindade Santa, é a manifestação da Trindade. Quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo Pai? Quem há de ir pelo Filho? Quem há de ir pelo Espírito Santo? E quando Isaías tem esta visão da glória, da majestade de Deus, ele diz assim: eis-me aqui. Mas antes ele coloca as desculpas dele, como Moisés colocou as desculpas dele. Quando Deus chamou Moisés e disse: tu vais lá no Egito, tu vais falar ao faraó, e tu vais dizer ao faraó: deixa meu povo ir. Moisés colocou uma série de dificuldades, colocou tanta desculpa. E ele disse que ele não sabia falar, ele disse que ele era gago, ele disse que não era capaz. E Deus disse: vai, tu vai fazer, tu vais ser esse líder. E a Bíblia diz que Deus perdeu a paciência com Moisés. Depois de tanta desculpa, Deus disse para Moisés: tu vais. E com Isaías acontece a mesma coisa. Isaías, diante da majestade de Deus, diz assim: Senhor, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
E o Senhor diz, manda que um dos serafins toque, tira a brasa do altar e purifica os lábios do profeta. E agora ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que todos nós podemos colocar as nossas dificuldades diante de Deus. Senhor, eu não sei pregar, eu não sei lecionar, eu não sei cantar, eu não sei liderar, mas eu tenho certeza de que o povo que o Senhor queria que estivesse aqui, nesta igreja, e nesta manhã, é o povo que está aqui. E Deus não chama as pessoas que são capacitadas. Deus chama as pessoas e as capacita. Deus chama as pessoas e as capacita. Eu não sei se vocês já perceberam no Novo Testamento os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos. Interessante, chegou um e disse assim, Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores. O sujeito se apresentou para Jesus, eu estou aqui para te servir. E o Senhor o rejeitou. O discípulo chegou para Jesus e disse, eu quero te seguir. Aí Jesus disse, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor disse para aquele rapaz, olha, pense bem, o que é que você quer fazer? E o sujeito foi embora. Então, muitas pessoas não entendem esse discipulado, mas aqueles homens que estavam trabalhando lá, que não tinham a menor noção de que um dia iriam ser chamados, Jesus passou lá e viu aqueles pescadores, homens simples pescando, e os chamou para que eles se tornassem pescadores de homens. Aqueles homens não foram chamados por nenhum rabino da época. A coisa mais importante naquela época era você ser discípulo de um rabino famoso, você ser discípulo de Hillel, por exemplo. Um discípulo de Shammai, eram os melhores, maiores rabinos da época de Jesus. Mas nenhum deles foi chamado para ser discípulo de Hillel ou de Shammai. Aí passa Jesus e diz, vem você que é pescador aí, vem cá, me segue. Você que é coletor de impostos, me segue. E eles se levantaram e seguiram. E o resultado está aí. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Jesus chamou pessoas simples, que se dispuseram a se colocar nas mãos dele, e ele as capacitou, e o evangelho se espalhou no mundo e chegou até nós. E é por isso que estamos aqui hoje. Então não coloque as desculpas, eu não sei fazer. Porque quando a gente se coloca nas mãos de Jesus, Ele vai nos usar para a glória do seu nome. Eu estava lendo esta semana o texto, quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele já havia escolhido, Deus já havia escolhido quem seria o futuro rei de Israel. E Samuel foi à casa de Jessé. E disse, chama teus filhos. E Jessé colocou todos os filhos dele ali. E quando Samuel olhou para o filho primogênito, olhou para ele e pensou assim, deve ser esse aí. Esse deve ser o rei que Deus escolheu. Esse rapaz alto, esse rapaz bonito, forte. Aí Deus disse, não, Samuel, não é esse não. Chama o outro. Nada. Quantos filhos Jessé tinha? Lembra? Quantos eram os filhos de Jessé? E aí Samuel pergunta, está faltando alguém? Não, está faltando o caçula que está cuidando. Esse não tem muita importância não, ele está lá cuidando das ovelhas. Chama. E quando entrou aquele pastorzinho, entrou naquele lugar, Deus disse, é esse. Você pode imaginar os irmãos de Davi olhando para o seu irmão caçula e dizendo assim, Deus escolheu o nosso irmão caçula para ser rei de Israel? Nós vamos ter que nos curvar diante dele? Vocês percebem a diferença entre José do Egito e Davi? Porque José do Egito tinha sonhos de que
Os seus irmãos e seus pais iriam se curvar diante dele. E ele contou isso e os irmãos ficaram com inveja. Mas agora os irmãos de Davi estavam diante do futuro rei de Israel, e não foi Davi que disse, eu serei. Foi Deus que disse. Então eles tinham que se submeter à vontade de Deus. Deus chamou um pastorzinho, Deus chamou um menino, que não frequentava a escola bíblica dominical, para se tornar um grande sacerdote que foi Samuel. É Deus que capacita. Então, quando Jesus encontrou Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, e que Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então disse, Senhor, o que farei? O que é que o Senhor quer que eu faça? Toda conversão nos leva a perguntar a Jesus, Senhor, o Senhor já me salvou. O Senhor já me comprou com teu precioso sangue. Agora, o que é que o Senhor quer que eu faça em prol do teu reino? E Jesus disse para Saulo, entra em Damasco, e lá te será dito o que tu deves fazer. Nesta manhã, pergunte ao Senhor a mesma coisa. Senhor, o que é que tu queres que eu faça em prol do teu reino? O que é que tu queres que eu faça em prol da tua igreja? De que forma eu posso contribuir para o crescimento do teu reino? De que forma eu posso contribuir para o crescimento da igreja que eu amo? De que forma, o que é que eu posso fazer para que o teu nome seja engrandecido? Essa é a pergunta que precisamos fazer nesta manhã, como servos de Jesus Cristo, como membros da igreja de Jesus, os arrolados da igreja dos primogênitos arrolados lá nos céus, e membros da igreja batista do Calhau. O que é que o Senhor quer que eu faça? E aquilo que o Senhor colocar no seu coração, procure a liderança da igreja. Pastor, o Senhor tocou no meu coração que eu deveria fazer algo. E aí, que Deus abençoe o irmão. Que nós possamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e que a nossa vida possa glorificar seu santo nome. Amém?